Muito bom dia, sejam bem-vindos ao primeiro painel do Switch to Innovation Summit, que decorre aqui em Valongo. Neste primeiro painel vamos falar sobre inclusão digital no terreno, um tema que tem sido cada vez mais debatido nos dias de hoje, face à rápida evolução tecnológica que estamos a viver. Há várias questões que se vão colocando à medida também que a tecnologia vai evoluindo. Sabemos que nem todos são seduzidos pela tecnologia por si só, há quem prefira outras alternativas. Há quem não tenha acesso à tecnologia, mas sabemos que ela é necessária em alguns momentos da nossa vida, quer seja na nossa participação como cidadãos, a nível social. Ainda assim, nem toda a gente tem acesso a essa tecnologia e daí a importância desta inclusão digital e social também. E é precisamente à volta do tema da inclusão que vamos estar nos próximos minutos. E para nos responder e ajudar nesta temática, temos 4 convidados. A deputada do Parlamento Europeu, Maria Manuela Leitão Marques, que se junta a nós em formato digital. Bem-vinda. Temos também Luísa Ribeiro Lopes, coordenadora-geral do programa InCode 2030 e também presidente do .pt. Bem-vinda. Rui Pedroso, presidente da Comissão Executiva e membro do Conselho de Administração da Fundação Manuel António da Mota. Muito bem-vindo. E também Ana Casaca, Global Head of Innovation da Galp, que também se junta a nós de forma digital. Muito bom dia. Muito obrigada a todos pela vossa presença. Eu começava por chamar à conversa a eurodeputada Maria Manuela Leitão Marques. Nós sabemos que a tecnologia está cada vez mais presente na nossa vida, na vida das pessoas, das empresas e também do próprio Estado, e que esta inovação que temos vindo a observar tem também conseguido colmatar algumas respostas mais tradicionais que por si só não conseguiam chegar a toda a gente e já criavam este problema da exclusão digital e social também. Pergunto-lhe como é que conseguimos equilibrar tudo isto, ou seja, como é que podemos apostar numa inovação e transição digital e social e ao mesmo tempo garantir que ninguém fica para trás. Quais são os principais desafios que neste momento se coloca na inovação social? Muito obrigada. Eu queria começar por agradecer este convite, queria cumprimentar o Sr. Presidente da Câmara e agradecer-lhe as palavras simpáticas. Queria aqui testemunhar que ele é desde o início um inovador, sempre abriu as portas do seu município e a sua iniciativa e eu fiquei muito contente que ele hoje tenha dito que o meu desafio vai ser respondido e com certeza qualquer dia para o ano teremos Valongo como um concelho com a exclusão digital zero, é esse o objetivo. Somos ambiciosos, pois é, mas é assim, com essa ambição que conseguimos atingir bons objetivos. Queria também cumprimentar a senhora Secretária de Estado e querida amiga Rosa Monteiro, que também sou testemunha, sempre esteve muito atenta à forma como a inovação social a ajudava a combater o problema, a resolver problemas de desigualdade que persistem e para o qual as respostas tradicionais não se têm mostrado suficientes, mesmo que seja importante reforçá-las. E, finalmente, também agradecer ao João Baracho. Ele sabe que eu sou uma fã da Apps for Good desde o primeiro momento, desde que percebi a ambição e o interesse e a importância desta iniciativa. Sabe que é um dos meus projetos de inovação social preferidos e eu tive o gosto, e aliás tínhamos programado, se não fosse a pandemia, aproximar os projetos, tive o gosto de ver como noutros continentes, particularmente em África, esta ideia também está a ser desenvolvida para atrair raparigas para as tecnologias, chamado programa Miss Geek, que vos aconselho a explorar para atrair raparigas para as tecnologias, mas ao mesmo tempo para mostrar como as tecnologias podem resolver problemas sociais, podem ajudar a resolver problemas sociais e contribuir para a inovação social. Cumprimento também o Rui Pedroso da Fundação Manuel da Mota, que tem sido sempre um parceiro, um investidor social, como outras e outras fundações portuguesas. Aliás, este programa da Portugal Inovação Social mobilizou, creio que a maioria, ou quase
de certeza, todas as fundações mais importantes que atuam em Portugal como parceiros de projetos neste domínio. Respondendo agora à vossa pergunta, na verdade, a transição digital é um dos principais, a par da transição climática, obviamente, é dos principais desafios que temos no domínio europeu, com metas muito, muito exigentes, metas que apontam para 100% dos serviços públicos digitais em 2030, 80% da população com competências básicas no digital. Mas atenção, competências básicas no digital hoje, atualmente, neste momento, e em 2030 será com certeza diferente e mais exigente, não é apenas saber abrir um computador, ter uma conta de e-mail, eventualmente um perfil nas redes sociais, não é apenas isso, é muito mais do que isso. Nas competências básicas atuais, está também saber o que é um algoritmo, por exemplo. Porque é que aquele algoritmo, porque é que aquela fórmula de decisão automática me excluiu do acesso a um crédito, ou de poder fazer um seguro, ou até de ser selecionado para um emprego? Que dados é que lá estavam? Porque é que eu fui excluída ou porque é que eu fui incluída? E para podermos interrogar o algoritmo, temos que perceber, não necessariamente ser todos especialistas, mas perceber o que é que o algoritmo faz, porque é que ele me invade com um certo tipo de anúncios na minha rede social, eu não autorizei os meus dados para isso, para serem usados para ser focada por determinado tipo de publicidade. Isto faz parte da cultura digital, da literacia digital básica que toda a gente deve ter. E, portanto, o desafio das competências para responder é, na transição digital, o principal desafio, por várias razões. Em primeiro lugar, por razões económicas. Se nós não investirmos nas competências digitais, digo nós europeus e nós portugueses, se esses 2.460 milhões que estão no PRR para Plano de Recuperação e Resiliência, para a digitalização dos serviços públicos e privados, em grande medida não forem gastos em competências, o resto não vai funcionar, porque as competências são necessárias para que todos façamos parte do mundo digital. E para quem tinha dúvidas, creio que a pandemia foi o laboratório vivo de demonstração, e as competências são fundamentais para a nossa economia e para os nossos serviços públicos, para podermos ter pessoas que operam devidamente os serviços digitais e que os pensam de forma diferente, para que a digitalização seja transformadora e não para fazer mais do mesmo. Esta é uma oportunidade de transformação que não podemos perder. E, portanto, se as competências são básicas, e são básicas para a inclusão, para que todos façamos parte e beneficiemos deste mundo digital, porque se deixarmos muitos para trás, os que ficam para trás virar-se-ão contra a transição, tanto a climática como a digital, elas têm que ser inclusivas. Se as competências são básicas, então vamos ter que investir nelas. E eu queria começar por deixar aqui duas notas. Uma é que, para vencermos o desafio das competências, não bastam os meios tradicionais, não basta a educação formal, não basta haver uma disciplina, por assim dizer, de informática nas escolas, com certeza que é muito importante, ou nas instituições de ensino profissional, não basta. Tudo isso é importante, mas não basta. Portanto, precisamos ser muito mais criativos na educação digital. A Apps for Good é um exemplo, a Academia de Código é um exemplo. Ontem vi a Luísa está connosco, vi com muito agrado na newsletter da Encode que há outros projetos, tanto para séniores como para outras pessoas de educação digital reconhecidos. Nós precisamos ser muito criativos. Eu daqui a pouco, se me derem a palavra, falarei um bocadinho também na Escola 42 e no TUMO. Portanto, nós precisamos de lançar e ter no terreno outras formas de modo a conseguirmos vencer este desafio, que é um desafio, não é para 2030, é um desafio de ontem, que temos que vencer hoje e amanhã. E a outra proposta que eu queria deixar aqui, antes de me calar, é a ideia de termos uma garantia digital.
E o que é a garantia digital? É a garantia que cada cidadão e cidadã tem de aceder à rede em boas condições, e sabemos nesta crise que há os que têm e os que não têm. Houve crianças que no seu território não tinham rede em casa, mesmo que a quisessem pagar, não tinham acesso em boas condições, que precisaram de se sentar no passeio da Junta de Freguesia, em Germil, Concelho de Penalva do Castelo. A senhora Secretária de Estado já lá esteve comigo e sabe do que estou a falar, e, portanto, precisamos, no território onde vivem pessoas, onde há comunidades, de ter, não é 5G, mas de ter rede em boas condições. Precisamos de uma tarifa social, e o Governo já a criou, e eu quero saudar essa medida, muito importante, que diga que eu posso pagar de acordo com o meu rendimento, e precisamos de competências. E o pacote da garantia digital é este. É o acesso, incluindo a tarifa, e são as competências atualizadas para saber usar. É este pacote que temos que garantir a cada cidadão e cidadã, como outrora garantimos o acesso à eletricidade e à água canalizada. Ainda não foi há muitos anos, ainda temos a memória de territórios sem eles. Neste século XXI, essa é uma condição de desenvolvimento e, sobretudo, é uma condição de inclusão. Eu deixo para depois, se tiver a oportunidade, falar um pouco mais nas formas inovadoras de vencer este desafio. Muito obrigada. Pegando aqui também na temática que a doutora Maria Manuel deixou relativamente às competências digitais, a necessidade de se fazer mais ainda relativamente às competências. A doutora Luísa é coordenadora do programa InCode 2030, que trata precisamente o desenvolvimento digital, a educação digital. O que é que está a ser feito, efetivamente, no terreno para promover as competências digitais e para conseguir também tentar amenizar esta problemática da exclusão digital? O que é que está a ser feito em termos de programas? Obrigada, Catarina. Eu também, antes de passar à resposta à questão que me colocou, queria cumprimentar o Sr. Presidente da Câmara, a Sra. Secretária de Estado, que é uma aliada, como vocês já perceberam desde o início, nesta questão das competências digitais e, sobretudo, na igualdade de género nas competências digitais, que é uma matéria que lhe é de cara e me é de cara a mim também. Ao João Baracho, que é um amigo de todos, já percebi, e que, com justiça, é referido como sendo um dos grandes impulsionadores do digital de uma forma diferente. E também saudar a deputada Maria Manuel e os outros membros do painel que têm feito tanto por isto. Dito isto e passando à sua questão, eu realmente tenho uma responsabilidade muito grande, não sei se estou à altura, vou tentar, que é ser coordenadora-geral do maior programa de política pública que desenvolve competências digitais. E como vimos aqui, é no desenvolvimento das competências digitais que está a chave do sucesso, ou seja, é no talento, é nas pessoas que está a chave do sucesso desta transição digital. Porque a transição está a ser feita, eu gosto mais da palavra transformação, porque a transição dá a ideia de que tudo pode acontecer sem nós fazermos nada, mas nós temos de ter uma ideia transformadora para isto, e essa ideia transformadora é exatamente a questão das pessoas, colocar as pessoas no centro. Nós podemos ter dinheiro, mas se nos faltar talento não vamos a lado nenhum. Portanto, a questão do talento, a questão das pessoas, a questão da educação tem que estar muito presente. Dito isto, e como estamos todos de acordo, o que é que estamos a fazer e o que é que vamos fazer? O que é que na prática nós podemos fazer para que isto aconteça? O programa InCode 2030 foi recentemente, agora em maio, reestruturado, mas é um programa que vem desde 2017 e que olha para a questão das competências digitais como sendo uma urgência. Portanto, já nessa altura, pré-pandemia, e numa altura em que ninguém imaginava sequer que ia existir esta situação pandémica que estamos a viver, se colocou a capacitação digital como sendo uma coisa importante. E eu relembro, há uma frase no primeiro programa InCode 2030 que refere que a capacitação digital é essencial para o exercício pleno da cidadania.
E esta frase move muito o que hoje é também este INCODE 2030. Nós só somos cidadãs e cidadãos plenos se tivermos capacitação para viver em sociedade. E hoje a inclusão digital é a inclusão social. E a inclusão social porque a pandemia mostrou que todos precisámos de aceder ao digital, mas nem todos tínhamos exatamente as mesmas condições. Há estudos da própria União Europeia que dizem que a pandemia veio mostrar uma nova pobreza, que é a pobreza digital. Aqueles e aquelas que têm acesso a uma panóplia de serviços e podem utilizá-los, e aqueles e aquelas que não têm acesso, ou tendo acesso, não têm as competências necessárias para os utilizar. E isto tem que nos inquietar e tornar-nos mais preocupados com esta questão das competências digitais. O que é que vamos fazer? Tem que ser uma questão ao longo da vida. O primeiro pilar, neste momento, é o pilar da educação. E na educação, o que é que nós temos que fazer? Temos que educar logo em termos de pensamento computacional, em termos de pensamento lógico. As nossas crianças, desde o primeiro ciclo, têm que começar a ter competências digitais que não têm a ver só com pegar no telemóvel dos pais e saber trabalhar com eles. E depois todas as pessoas dizem com piada que trabalham muito melhor do que nós. Mas é saber como é que as coisas são feitas e para isso nós nem precisamos de ter máquinas, basta papel e lápis para ter pensamento computacional e isso é algo que nós temos que fazer. Existem muitos projetos diferentes, o Apps for Good é um projeto diferente, a Escola 42 de Lisboa é um projeto diferente, o TUMO, a ENSIC com o pensamento computacional, todas as ações extra currículo deviam se calhar ser incluídas no próprio currículo desde o primeiro ano ao 12º ano e termos aqui uma educação pensada também para estas novas formas de vivermos em sociedade que não estão dissociadas do dia-a-dia. Todas as disciplinas precisam de pensamento computacional, todas as disciplinas precisam de termos inclusão social, de olharmos para todos os eixos da Agenda 2030, mais uma vez referir que ainda não vi nenhum projeto este ano que tenha olhado para o ODS 5, que é a inclusão de mulheres e raparigas. Pode ser que para o ano tenhamos um projeto. Ando desde a primeira edição do Apps for Good a tentar desafiar os jovens a ter também, a olhar para o ODS 5, mas isto é uma questão à parte. Depois, falando da educação, já falei da educação, o eixo 1, o eixo 2, o eixo do emprego, olhar para aqueles que hoje estão no mercado de trabalho e dar-lhes as competências necessárias, qualificá-los e requalificá-los, porque é verdade que vão ser perdidos muitos empregos, mas é verdade que nós precisamos de muitas pessoas nestas áreas em termos de emprego e temos que dar essas competências e estamos a fazer um trabalho grande, quer com o INA para a Administração Pública, quer com o Instituto de Emprego e Formação Profissional para requalificar. Temos já um programa no terreno, é o Upskills, que também tem uma meta de género. Temos 40% das pessoas neste momento que estão neste programa do Upskills que são requalificadas e colocadas em empresas, a maior parte delas tecnológicas, 40% são mulheres. Temos o eixo 3, o eixo da inclusão, tão fundamental. Não sei se toda a gente tem consciência, mas 18% da população portuguesa é excluída do digital. São quase 2 milhões de portuguesas e portugueses que não acedem ao digital por uma questão de exclusão mesmo e que nós temos que tornar esta exclusão. A nossa meta para 2030 é exclusão zero, mas o que nós queremos é trazer rapidamente já 1 milhão de adultos para o digital e vai ser lançado o programa Eu Sou Digital agora em julho, que é um programa do Plano de Ação para a Transição Digital e INCODE 2030 para trazer 1 milhão de adultos para o digital e vamos fazer um processo muito interessante que é os mais novos ensinarem os mais velhos, aqueles que estão incluídos poderem ensinar os que estão excluídos e fazer aqui também uma junção entre podermos ajudar e trazer os outros para o digital. Depois falar do eixo 4, o eixo da qualificação avançada, e aqui nós precisamos cada vez mais de ter profissionais muito qualificados
na área do digital, e falo em áreas como a cibersegurança, inteligência artificial, dados, computação avançada, todos estes, blockchain, todas estas áreas que nós temos que investir em termos de ensino superior, universitário, mas também politécnico e profissional, para termos mais profissionais. Calcula-se que precisemos de quase 100 mil novos profissionais em Portugal nestas áreas e não temos. Precisamos de os formar. E, por último, depois, tudo o que são tecnologias disruptivas, e falar um bocadinho dos algoritmos, se calhar apostar muito nestas áreas, mas apostar nestas áreas também com preocupações de inclusão. E não só de género, todos os tipos de inclusão, porque estes algoritmos que a deputada Maria Manuel falava há pouco são feitos por pessoas. E essas pessoas não podem ter o chamado enviesamento, quer de género, quer outros, porque senão nós estamos a criar formas das próprias máquinas nos excluírem também destas profissões, que são as profissões de futuro. Nós queremos ter mais empregabilidade, termos pessoas mais qualificadas, e ao darmos esta formação nós temos de ter estas preocupações também. E depois posso falar um bocadinho mais à frente de outras coisas, que isto para mim é apaixonante, portanto poderia ficar aqui a manhã toda. Falava aqui na questão da exclusão digital, que ainda é um número significativo de portugueses que estão excluídos digitalmente. Eu perguntava também ao Dr. Rui Pedroto, relativamente a esta questão da exclusão, que grupos é que estamos aqui a falar que estão excluídos ou que têm menos condições para aceder à tecnologia, e como é que podemos também chegar a eles? Que formas é que podemos arranjar, nomeadamente dentro do sistema educativo, que também tem um papel essencial nesta questão da inclusão e das competências digitais? Muito obrigado, bom dia. Gostaria de dirigir aqui alguns cumprimentos protocolares ao Sr. Presidente da Câmara, que nos acolhe aqui neste magnífico espaço. Muito obrigado. À Sra. Secretária de Estado, à CDI Portugal, a quem agradeço o amável convite que dirigiu à Fundação Manuel António da Mota para estar aqui, à Sra. Deputada Europeia, viva, um cumprimento aqui de longe de Valongo aí para Bruxelas, à representante da Galp, aqui à minha companheira de mesa, só estamos aqui os dois fisicamente. Muito obrigado, procurando responder à sua questão. Pego nas últimas palavras que disse, para dizer uma coisa que às vezes é muito olvidada, é que a tecnologia é axiologicamente neutra, quer dizer, tudo depende, como é evidente, não é, do uso que dela fazemos. Portanto, estas preocupações que são evidenciadas ao nível, por exemplo, daquilo que já foi aqui dito, da construção dos algoritmos, que estão por toda a parte e que permeiam todos os sistemas tecnológicos, marcadamente nas redes sociais. É importante dizer que os algoritmos são construídos por homens. As máquinas, embora haja avanços nesse domínio através da inteligência artificial, estão cada vez mais a ser elas indutoras e produtoras de conhecimento, mas é bom lembrar que o impulso inicial, o primum movens, é dado pelo homem, não é? É uma espécie de teoria do Big Bang, em que o homem é o elemento primordial dos saltos tecnológicos e, marcadamente, daquilo que é hoje muito falado, que são os algoritmos e que estão por toda a parte. Enfim, este é apenas um pequeno parênteses de enquadramento da questão, procurando responder àquilo que disse. Na verdade, sabendo nós que a tecnologia hoje está por toda a parte, uma das questões mais preocupantes são, naturalmente, os grupos a que podemos genericamente chamar de info-excluídos, não é? E, verdadeiramente, esta situação pandémica que estamos a viver de há 1 ano e meio a esta parte veio acentuar esses fenómenos de info-exclusão e que foram particularmente sentidos por determinados grupos. Começo por um que é, digamos, um grupo etário genérico e que tem a ver com a info-exclusão em ambiente escolar. Hoje é sabido que a ausência de uma infraestrutura tecnológica capaz nas escolas, a falta de equipamentos por parte dos alunos e de ligações à internet em casa, sabendo nós que parte
do ano letivo anterior e do ano letivo atual foram ministrados, as aulas foram ministradas através de meios remotos, por meios telemáticos. A verdade é que se verificou, nós somos testemunha viva disso na Fundação, porque acompanhamos projetos que envolvem, por exemplo, o combate ao insucesso escolar, e percebemos o quão importante foi dotar as crianças e os jovens dos equipamentos para, em pé de igualdade com os outros, poderem acompanhar as aulas à distância. Se, na verdade, nós já sabemos que a escola reproduz os fatores socioeconómicos determinantes de base, é estes fatores socioeconómicos determinantes de base, que é como quem diz, geralmente são as crianças da classe média e das classes mais elevadas que têm melhor aproveitamento escolar, por razões que não importa aqui dilucidar, esse é um fenómeno muito estudado e onde há conclusões a que se pode chegar e que são razoavelmente assumidas. Agora, na verdade é que a somar a essas determinantes de base de caráter socioeconómico, a ausência de equipamentos e de ligações à internet veio prejudicar claramente as aprendizagens. Um estudo recente, publicado pelo IAV, vem demonstrar isto à sociedade, que de facto há aqui um prejuízo efetivo para as aprendizagens, de onde a política do Ministério da Educação é em procurar retomar o passo e apresentar políticas que permitam justamente recuperar essas aprendizagens. Portanto, uma das populações-chave que foi atingida pela crise pandémica e, através dela, pela info-exclusão, foi claramente a população escolar. Por isso é vital, medida, aliás, que consta do plano de recuperação e resistência, permitem-me, eu gosto de chamar resistência, porque essa coisa da resiliência é um termo importado da metalurgia, e não sei porquê, acabou por, no nosso jargão, acabou por se enraizar, e hoje toda a gente diz resiliência é uma coisa da metalurgia. Aliás, eu se bem me recordo, a primeira pessoa que falou em resiliência em Portugal foi um empresário que já não está entre nós, o engenheiro Belmiro de Azevedo, e começou a introduzir isso no discurso. E não sei porquê, sorrateiramente, paulatinamente, toda a gente começou a falar em resiliência. Bom, eu gosto mais, isto é apenas um pormenor mais satírico, mas de facto, neste plano de recuperação e de resiliência, uma das medidas que está consagrada é justamente dotar as escolas de 600 mil computadores para os alunos que ainda não têm acesso a computadores, favorecer o acesso à internet, a criação, de que a senhora deputada já falou, da chamada tarifa social. Isso é fundamental porque, na verdade, como dizia a senhora doutora responsável pelo INCOD, hoje o acesso às ferramentas digitais é uma condição sine qua non para o exercício da cidadania e que, aliás, se desdobra em várias dimensões. Eu, antes disso, vou só citar dois outros grupos muito afetados, as crianças já vimos e os jovens, os idosos. Foi terrível o período de confinamento a que estiveram sujeitos e desmultiplicaram-se as iniciativas, enfim, de ONGs, de IPSS, para facilitar, por via digital, o acesso dos idosos aos seus familiares mais próximos, uma vez que estavam privados do seu convívio presencial. Isso foi muito importante. Outra dimensão muito importante, que aliás já existia antes da pandemia, a teleassistência, que só as novas tecnologias permitem. Hoje há muitos idosos que vivem sós, não é? Ou melhor, que vivem isolados, porque viver isolado e viver só não é exatamente a mesma coisa. Há muitos idosos que vivem isolados, sobretudo nas zonas de baixa densidade do país. Aliás, lembro aqui que, por exemplo, a GNR tem um magnífico programa de acompanhamento desses idosos e que muitas instituições de solidariedade social, que são talvez o corpo social da nossa sociedade, têm maior capilaridade no território, é notável isto. Não há concelho nenhum do país que não tenha uma IPSS, marcadamente uma Santa Casa da Misericórdia. Portanto, os serviços de teleassistência, por exemplo, que permitem a um idoso acionar um botão em situação de dificuldade, já existem no território há muito tempo. E agora, com a eclosão da pandemia, multiplicaram-se as iniciativas das próprias instituições para fazer chegar um conjunto de meios tecnológicos aos idosos que lhes permitiram restabelecer, ou pelo menos manter o contacto com os seus familiares mais próximos e com aqueles que lhes são mais queridos.
Outra dimensão muito importante que, relativamente aos grupos sociais, ou melhor, aos problemas sociais que a pandemia veio evidenciar ao nível tecnológico, tem a ver com o fenómeno do trabalho. Portanto, claramente, se há coisa de que crescentemente se veio a falar e se vem a falar hoje em dia, é aquilo a que se chama o teletrabalho ou o trabalho remoto. A sensação que fica, ao cabo destes meses, e embora a crise pandémica ainda não esteja superada, é que claramente se trata de uma espécie de situação latente, de fenómeno latente, que estava semi-adormecido, ou que era pouco expressivo, mas que com a eclosão da pandemia veio a ganhar contornos de grande importância naquilo que será, certamente, a configuração do trabalho no futuro. Claramente, nem tudo será teletrabalho, há manifestamente funções que são incompatíveis com a prestação do trabalho à distância, mas naquilo onde for possível, claramente o teletrabalho vai afirmar-se como forma privilegiada de trabalhar em determinadas profissões. Por exemplo, nas profissões ligadas às tecnologias de informação e de comunicação, o teletrabalho já era uma realidade antes e a pandemia apenas veio acentuar essa macro-tendência que já existia. Pois há aqui aspectos de vital importância que já foram citados anteriormente, as questões da inteligência artificial, as questões da automação, da robótica, das nanotecnologias, da computação de ponta, enfim, tudo isto vai nos levar e está-nos a encaminhar progressivamente para um mundo, para um universo cada vez mais permeado pelas tecnologias de informação e de comunicação, cada vez mais permeado pela tecnologia. Eu lembro aqui, isto já tem uns anos, um livro de um famoso sociólogo francês, do Gilles Lipovetsky, que falava no mundo de ecrãs. Na verdade, nós vivemos num mundo de ecrãs, não é? É muito curioso que essa tópica imagética, o ecrã, no fundo, seja um símbolo acabado daquilo que é a tecnologia, não é? Nós passamos da tradição oral da antiguidade para o livro, com a descoberta da impressão, e hoje vivemos num mundo virtual do ecrã e da tecnologia, em que a tudo parece faltar uma espécie de arrimo físico, de arrimo material. Portanto, tudo está, de alguma forma, desmaterializado na nossa relação com o mundo. O que, por sua vez, levantará certamente no futuro, isso hoje é objeto de reflexão, inúmeras dúvidas e perplexidades quanto à forma de nós nos relacionarmos uns com os outros. E se há matéria, e agora permita-me concluir, porque enfim isto daria aqui para estarmos um dia ideia a falar, se há matéria também que a crise pandémica veio trazer e que as novas tecnologias ajudaram a atenuar, foi justamente este problema da quebra das interações sociais, não só entre as pessoas, naquilo que é o seu meio familiar, na sua convivialidade com os amigos, mas também no próprio universo laboral. É muito curioso, hoje já se começa a estudar esse fenómeno. Ainda há dias li num artigo da imprensa internacional uma constatação muito curiosa. Por exemplo, no domínio dos investimentos financeiros e nas empresas de investimento financeiro, aquelas onde a performance correu melhor foi aquelas onde, entre o trabalho remoto e o trabalho presencial, havia alternância. Aqueles trabalhadores que estiveram apenas em trabalho remoto tiveram um desempenho financeiro pior do que aqueles que conseguiram interagir com os outros no ambiente de trabalho. O que é revelador de que a tecnologia jamais poderá substituir-se à capacidade de interagirmos uns com os outros, que é, de facto, uma preciosidade daquilo que é sermos humanos e exercermos a nossa humanidade. No man is an island, não é? Já dizia a canção, mas, portanto, na verdade, se cada um de nós não é uma ilha, é fundamental, por muito que seja o auxílio das tecnologias, que nós mantenhamos esta capacidade de estar juntos, não é? De falarmos, de conversarmos, porque isso enriquece a nossa experiência enquanto pessoas e, aparentemente, e baseio-me nesse estudo, melhora o nosso desempenho enquanto trabalhadores.
necessidade de continuar também esta interação entre as pessoas. Nós falamos aqui na educação, na vertente social, mas também as próprias empresas têm um papel a desempenhar na questão, no que diz respeito à inclusão digital, porque quando uma empresa se transforma digitalmente também vai ter de dar competências novas, não só aos gestores, mas também a todos os colaboradores. E queria perguntar precisamente à Ana Casaca que responsabilidades é que as empresas têm para garantir que estas competências digitais chegam a todos e que há esta inclusão digital dentro das próprias empresas. Bem, antes de mais, eu queria agradecer o convite e cumprimentar o Sr. Presidente da Câmara, que hoje nos recebe digitalmente e pessoalmente. Fazer também cumprimentar também a Secretária de Estado e agradecer-lhe a interessantíssima apresentação que nos fez e tantas mensagens passou para nos ajudar, inclusive no painel que estamos a ter. E depois, naturalmente, cumprimentar os meus colegas de painel e que tanto têm feito para hoje podermos dizer que, em termos de inclusão digital, estamos muito melhor que estávamos o mês passado. Relativamente à sua pergunta e respondendo de uma forma muito, muito pragmática, eu acredito em ecossistemas, em colaboração e, portanto, o papel das empresas na transição ou transformação digital para, de facto, permitir que em 2030 nós, Europa e o mundo, consigam chegar às metas que nos estamos a propor é crucial. As empresas fazem parte dentro de um ecossistema, nós não nos conseguimos transformar sozinhos e temos naturalmente uma responsabilidade tanto para com as nossas pessoas como para com o ecossistema onde nós estamos incluídos ou inseridos. E quando eu falo em ecossistema, falo tanto das comunidades como os nossos fornecedores, os nossos clientes. Se tudo isto não tiver uma estratégia comum, eu, Galp, empresa, posso tentar fazer um projeto interno de transformação digital, de literacia digital, mas depois nada fará sentido porque eu não consigo operar sozinha neste mundo. E, portanto, eu ia dar um exemplo, inclusive meu, que eu costumo dizer que sou um resultado de um dos programas que nós tivemos a nível nacional mais interessantes. Eu, em 2001, estava a entrar num avião a ir para São Francisco e tive pela primeira vez a minha experiência num trabalho remoto e graças a um programa que se chamava na altura Contacto, hoje Network Contacto, e que permitiu-me, em 2001, lançar-me o desafio de fazer o primeiro trabalho que tive remoto com 4 mulheres, éramos 4 mulheres, espalhadas em 4 geografias diferentes, eu em São Francisco, e 3 colegas minhas, uma em Buenos Aires, outra em Paris, outra em Singapura, e em 2001 fomos obrigadas lançaram-nos o desafio de fazer um trabalho relativamente ao papel das mulheres a nível internacional, no mundo, e tivemos que aprender de uma forma muito rápida como é que é fazer um trabalho comum, respeitando as regras de estarmos a trabalhar à distância. Isto foi uma mudança enorme. Tudo bem que eu costumo dizer que venho das áreas da tecnologia e, portanto, naturalmente estou mais habituada a trabalhar de uma forma digital, mas mesmo assim isto transformou a forma, inclusive, de as minhas competências e a forma de eu trabalhar, e a partir daí sempre tive a oportunidade de trabalhar de forma remota e abraçar este desafio e trabalhar, nomeadamente, com as comunidades de mulheres ligadas à ciência e tecnologia para promover a importância da tecnologia tanto nas comunidades que têm à partida menos acesso a estas competências. Relativamente às empresas, e nomeadamente ao que a Galp está a fazer, e para também partilhar convosco os desafios todos que nós estamos a ter. A Galp, naturalmente, e como dizia a nossa eurodeputada que está connosco no nosso painel, de facto estamos numa transição energética premente,
e essa transição energética não pode ser feita sem uma transição digital, ou seja, sem nós termos as nossas pessoas com uma literacia digital de uma forma completamente implementada. E o que é que nós estamos a fazer? Nós temos um programa educacional de transformação interno, no qual, por exemplo, um dos programas que temos são 14 semanas, onde as nossas pessoas têm acesso ou aprendem o que é desde o Big Data até a Machine Learning, o que é isto do Design Thinking, o que é isto de novas formas de trabalho, e desta forma vamos contaminando de forma sistemática as pessoas que vêm de áreas onde não estão diariamente a trabalhar com este tipo de tecnologias. Sim, que eu costumo dizer que trabalhamos a contaminação da inovação interna e da transformação digital interna das empresas e só escalando este tipo de contaminação é que nós conseguimos, de facto, nos prepararmos para o que aí vem, porque nós não sabemos, de facto, o que aí vem e, portanto, temos é que conseguir ter as nossas pessoas mais preparadas para estarem abertas à mudança, porque hoje estamos a trabalhar com uma tecnologia, amanhã estamos a trabalhar com outra. E eu costumo dizer que todas as semanas alguém me traz uma nova plataforma. Nunca tinha trabalhado com a plataforma que estamos a ter hoje e ontem, ao final do dia, enviaram-me um link e eu aprendi e tive que aprender, naturalmente, a estar hoje convosco nesta plataforma. E, portanto, como quem diz plataformas como estamos a trabalhar hoje, dizemos outras áreas ligadas à tecnologia. E, portanto, nesse sentido, eu acho que, e eram as mensagens que eu queria deixar, acho que o papel da empresa é crucial, a responsabilidade que as empresas têm é crucial no desenvolvimento da capacitação interna e externa de competências digitais. Estamos todos a fazer esse caminho, é um caminho que não é fácil, é um caminho que implica uma série de investimentos nas competências das pessoas, numa altura que naturalmente nós temos uma série de outros desafios, mas de facto nós acreditamos que esse caminho é o único que é possível para tornarmos competitivos no futuro. Em empresas que nascem digitais, tudo isto é mais fácil, nos nativos digitais, não é? Startups digitais onde tudo é mais fácil. Eu venho também desse mundo, naturalmente para mim é mais fácil. Temos naturalmente uma obrigação de trazer também esse mundo para dentro das grandes empresas que têm mais de 100 anos de vida e que têm um papel crucial no desenvolvimento do país e que, de facto, se nós fizermos juntos esse caminho, vamos conseguir tornar o país mais preparado para os desafios que aí vêm. Dizer-lhes também, e fazendo aqui um repto relativamente ao tema de gender, ou respondendo aqui um repto de gender, nomeadamente nas tecnologias. É um tema que eu, pessoalmente, e a Galp também abraça. Tivemos uma participação há cerca de um mês num projeto em Moçambique do Girls Move, no qual tivemos a ensinar ou a partilhar as nossas experiências numa plataforma colaborativa de como acelerar competências de empreendedorismo. E isto só é possível porque, de facto, as empresas também sentiram a responsabilidade de participar através desde a oferta de um simples, muitas vezes não é simples, de um computador, até ao acesso, até a permitir o acesso às redes e depois, a partir daqui, trabalharmos com as nossas pessoas disponibilizarem o seu tempo, serem voluntários para conseguir apoiar as comunidades a também a ganhar essas competências. E queria deixar uma palavra de muito apreço relativamente a outro projeto do João Borracho, que de facto a Apps for Good, no qual eu própria também já fui voluntária e que a Galp muita carinha, porque têm feito um trabalho excepcional
têm feito têm demonstrado, mais importante é, têm demonstrado que a relevância e que conseguimos fazer e que conseguimos transformar através de um projeto, conseguimos transformar de facto e apoiar essa transformação, as escolas, para preparar a nossa geração para o mundo e para os desafios que aí vêm, que em termos digitais são bastante complexos. Catarina, não sei se respondi. Sim, conseguiu responder e efetivamente é um caminho que ainda está a ser percorrido. Entretanto, passaram os 40 minutos, mais de 40 minutos, e podíamos continuar aqui muito mais tempo a falar sobre esta temática. Havia muito mais para abordar e para desdobrar, não é, desta temática da inclusão digital e social também. Queria agradecer aos 4 por terem estado presentes e terem dado este contributo muito importante da visão de cada um relativamente à inclusão digital, o que é que está a ser feito, o que é preciso ainda fazer e quais os pontos fulcrais a que devemos estar atentos. Muito obrigada e espero ver-nos em breve. Obrigada.